Renato chama por Maria do Carmo, questionando se há algum problema. Maria do Carmo pede para Renato entrar. Renato comenta sobre Edu, mas Maria ressalta que não está preocupada com ele e pede para Guida dar uma arrumada na sala. Renato alega que Guida disse que já havia arrumado tudo, mas Maria garante que ela mentiu e ordena que Renato peça a Guida para deixar tudo impecável. Renato ressalta que também vai pedir um copo de água, mas Maria diz que está ótima e não precisa. Maria afirma para si mesma que o único jeito de tirar Edu da cabeça é tendo ele de qualquer forma. Edu comenta sobre o dia em que se atirou do prédio, dizendo que, quando percebeu que para eles saírem do fundo do poço, teriam que passar por humilhações e pedir favores. Ele ficou desesperado, achando que aquilo não teria fim, e que pular foi o clímax de um desespero que já vinha crescendo havia tempo. Laurinha diz ser algo desagradável de lembrar. Edu questiona como ela acha que ele se sentia e afirma que, de repente, estava bebendo debaixo de uma ponte com um mendigo. Laurinha compreende, mas garante que não pode aceitar que ele se conforme em ser outra pessoa. Ela lembra que Edu gostava de festas, boates e era companheiro dela. Edu então pergunta como eles irão sair da situação agora, dizendo que estão sem dinheiro. Laurinha afirma que, com ou sem dinheiro, os Figueiredo ainda brilham em qualquer reunião. Edu diz não querer ofender Laurinha, mas não deseja ser observado como um falido. Laurinha diz que não é assim que as pessoas o veem, mas Edu garante que é assim, porque todos sabem que eles não têm dinheiro e confirma ter confessado isso. Edu tenta mudar de assunto, mas Laurinha diz que ainda voltarão a ser o que eram antes. Edu então fala sobre seu projeto e afirma que, se conseguir colocar tudo no mercado, a situação muda completamente, confessando que, se a porta abrir, será a salvação deles. Ele comenta que o pai está se acabando cada vez mais. Laurinha diz perceber, e isso dói nela. Edu garante que o projeto vai render muito dinheiro. Laurinha questiona se ele já percebeu que a vida pode ser agradável sem dinheiro. Edu diz que a vida é sempre agradável, mas com dinheiro é melhor. Maria chama Guida para ir com ela. Renato diz que vão começar a reunião, mas Maria ressalta ser ela quem organizou tudo e pede para Guida ir depressa. Maria pede para Guida dizer a Edu que ela deseja falar com ele sobre o projeto, garantindo que precisa ser hoje. Maria pede também para Guida não fofocar nada com Renato. Maria comenta sobre uma bailarina. Guida questiona, e Maria diz que deve ser um caso de Renato, pedindo para marcar um teste com a bailarina. Guida obedece, mas xinga Renato ao ficar sozinha. Adriana tenta dançar, mas imagina Caio observando-a e se descontrola. Ela se olha no espelho e pede para si mesma deixar de ser boba. Jonas diz ser melhor Isabelle ficar, pois ela o deixou falando sozinho no carro ontem à noite. Isabelle diz que fará o mesmo agora. Jonas cita a possibilidade de Laurinha descobrir que a cunhada milionária virou uma muambeira. Isabelle pede para ele não abrir a boca e Jonas diz depender, questionando como Isabelle se tornou sacoleira. Isabelle diz que não é uma história bonita. Jonas afirma imaginar, mas achar interessante, perguntando se não sobrou nada da fortuna. Isabelle diz que absolutamente nada, deixando Jonas em choque. Isabelle fica pensativa. Neiva comenta não saber por que Maria compra tanta coisa. O telefone toca. Neiva atende e vê que é Irineu. Ela pergunta como ele está e depois o encontra. Neiva diz ter vindo apenas para esclarecer, mas Irineu diz que primeiro ela deve se acomodar. Neiva fala que não devia ter ido ao baile, mas Irineu discorda. Neiva recusa o chá, mas Irineu insiste e ela aceita para não parecer mal educada. Neiva diz ter esquecido as primas do baile e que agora Clotilde e Olga estão com raiva dela. Irineu ri. Armênia comenta que Dona Neiva saiu bonita e insinua que mulher não sai arrumada daquela forma a essa hora, sem ter algum motivo. Geraldo comenta que Armênia também está arrumada, mas ela responde ser uma mulher de negócios. Armênia pede para Gerson ir com ela. Gerson diz que vai trocar de roupa. Armênia espiona pela janela. Caio atende a porta e é Adriana. Caio a beija e Adriana fecha a porta. Caio diz que eles não podem, mas eles se beijam novamente. Nicinha dá bom dia a Dona Georgina, que comenta que o filho está trabalhando muito. Nicinha diz que ele reclama de barriga cheia. Nicinha toca a campainha na casa de Caio num momento inesperado. Mariana afirma ter encontrado Jonas. Guida sugere que foi um sonho, mas Mariana diz ter acordado com algo na mão. Guida diz que depois irá à biblioteca falar com ela. Mariana diz não querer incomodar ninguém, e Guida fala mal de Maria do Carmo. Paula pergunta se Edu vai falar com Maria. Edu diz que sim, e questiona por que não. Ele comenta que Maria se desculpou com ele. Paula procura seu gravador. Edu diz que passou em péssimo horário na redação. Paula encontra o gravador. Paula pede para Edu deixá-la em um local e diz que não custa nada ele levá-la. Paula comenta que Maria quer financiar o projeto de Edu e que não será de graça. Edu diz não ter problema em oferecer sociedade com Maria. Paula diz que ele não tem problema, mas ela tem.
Edu pede para conversarem direito, mas Paula sai. Maria comenta que as campanhas populares estão funcionando e que o grande negócio do ano será a sucata. Ela convida todos para a reinauguração e encerra a reunião com os acionistas. Maria questiona se Guida ligou para Edu. Guida confirma e Maria a libera. Renato se acomoda. Irineu questiona como as primas de Neiva voltaram para presidente Altino. Neiva diz que não teve coragem de perguntar. Irineu afirma que elas sabem voltar sozinhas porque frequentam muito o baile e diz que Neiva está se preocupando à toa. Neiva responde que o que está feito está concluído. Neiva questiona se Irineu é aposentado, mas Irineu nega. Neiva diz que então ele deve estar de férias e pergunta se é dono de alguma indústria. Porém, Irineu acaba revelando que, na verdade, não foi trabalhar naquele dia, porque após o telefonema em que Neiva aceitou sair com ele, inventou uma desculpa no emprego dizendo ter passado mal. Neiva pede para Irineu solicitar a conta, alegando que já estão ali há muito tempo. Enquanto isso, Geraldo pergunta se ele está de caso com alguma coroa. Gino questiona o que deu em Geraldo, que não para de implicar com ele, mas Geraldo pede para Gino falar, garantindo que não contará nada para ninguém. Gino acaba se retirando após discutir com Geraldo, que fica pensativo tentando entender a situação. Nicinha chama Caio e pede para ele abrir a porta, dizendo que se não abrir vai chamar o corpo de bombeiros. Caio abre a porta e Nicinha entra de uma vez, afirmando que Caio está escondendo alguma coisa. Nicinha comenta que ele estava fazendo algo e Caio confirma que estava ocupado. Nicinha pede desculpas e diz que vai deixá-lo à vontade e que ele pode terminar o que estava fazendo, retirando-se em seguida e dizendo que vai sozinha à costureira, pedindo para Caio não se atrasar ao museu. Adriana pergunta se Caio falou com Nicinha e Caio diz que falou, mas não disse o que realmente precisava ser dito. Adriana diz que ela mesma vai falar, mas Caio ressalta que o pai de Nicinha tem um objeto de defesa. Porém, Adriana afirma que dirá tudo o que tem que ser dito. Caio segura Adriana por trás e ela não resiste, e ambos ficam juntos novamente. Neiva comenta que a tarde foi agradável e diz ainda não saber exatamente com o que Irineu trabalha. Irineu afirma estar trabalhando como vendedor. Neiva pergunta se é temporário, mas Irineu explica que é vendedor há muitos anos e continua trabalhando porque tem ambição. Ele diz já ter trabalhado em diversas lojas e vendido de tudo neste mundo, mas confessa que na verdade gostaria de ser músico. Neiva questiona a surpresa e Irineu diz que não é músico de profissão, mas gostaria muito de ser, contando que já compôs algumas músicas e que às vezes gosta de tocar para si mesmo. Irineu diz que arranha um pouco no piano e que adora ir ao baile para ouvir a orquestra, deixando Neiva encantada com a sensibilidade dele. Irineu comenta que geralmente as pessoas não têm muita vontade de conversar com ele, mas que encontrou Neiva especial. Neiva afirma que está na hora de ir embora, dizendo que se Maria do Carmo chegar em casa e não encontrá-la, ficará preocupada. Irineu ri, enquanto Neiva fica um pouco nervosa. Alaide lava pratos e Ingrid aparece. Alaide diz que é melhor Ingrid sair dali por causa da mãe, mas Ingrid diz topar ir à lambada com Alaide. Lena se preocupa com a situação. Adriana diz que não aguenta mais e Caio pede para ela voltar. Guida chega com Mariana e Adriana rapidamente pede desculpas, dizendo que estava apenas calçando o sapato. Adriana se apresenta para Guida, que por sua vez diz que estava justamente atrás dela. Isabelle afirma que quando André desencarnou, pensou que ficaria milionária, mas descobriu que só havia dívidas. Ela conta que vendeu algumas joias, mas depois teve a ideia de usar todos os cartões de crédito e saiu comprando tudo. Jonas comenta que Isabelle esqueceu de pagar os cartões e Isabelle confirma. Ela assegura que pode viver elegantemente com Ingrid na casa do irmão, alegando que ele tem dinheiro, mas Jonas diz que Isabelle continua distraída, afirmando que eles estão ainda mais duros que ela. Isabelle fica em choque ao perceber a realidade após Jonas explicar a situação. Edu entra no escritório de Maria do Carmo. Maria diz que estava esperando por ele. Edu comenta que todo mundo já foi embora. Maria pede para ele se acomodar, alegando que tem muito que conversar. Caio pede que Adriana volte, mas ela afirma que ele não consegue resolver nada por ter só uma coisa na cabeça. Mariana e Guida chegam e Adriana desconversa, dizendo que estava apenas calçando o sapato. Mariana apresenta Guida e elas se cumprimentam. Guida a reconhece por ser bailarina e diz que estava à sua procura. Jonas pergunta por que Isabel voltou ao Brasil e ela responde que veio usufruir do dinheiro de Betinho. O mordomo caçoa, dizendo que ela não sabe da novidade e conta que ele está pobre. Isabel dá exemplos para provar que ele ainda tem dinheiro, mas Jonas afirma novamente que está sem dinheiro algum. Ela fica surpresa. Maria diz que estava esperando por ele e ele afirma que todos já foram embora. Ela se insinua e pede que ele sente, pois tem bastante para conversar. Edu entrega o projeto do automóvel totalmente novo e diz que o projeto anterior era inviável pelo alto custo. Ela diz que isso não importa, o que importa é a ideia.
Ele diz que, se ela preferir o outro projeto, tudo bem. Ela afirma que não é ela quem autorizará o projeto, mas sim quem realmente entende do processo, já que ela é apenas uma revendedora. Ele entende perfeitamente a situação. Ela diz que isso levará um tempo, que é difícil precisar, que pode tanto demorar quanto ser rápido, e questiona se ele achou estranho o chamado. Ela afirma que sim, e ela explica que é imprevisível. Ele questiona o que isso significa, e ela responde que está a fim de produzir ela mesma o carro para ele, mesmo dependendo de outras pessoas por todo o processo de custo, mas afirma que sempre teve vontade de que a do Carmo Veículos produzisse um carro. Ele diz que não sabia disso. Ela afirma que a primeira coisa é patentear o projeto. Ele diz que nem tinha pensado nisso, mas ela garante que a empresa pode cuidar disso. Ele agradece e ela afirma que tratará disso amanhã, convidando-o para jantar. Ela o convence a jantar em um restaurante novo. Jonas confirma mais uma vez que Bentinho está na miséria e conta que os jantares são sobras dos banquetes que Lena faz, dizendo que ela é sócia de Laurinha. Isabel ri da situação. Ele conta detalhadamente o acordo entre as duas. Isabel fica chocada ao saber que a casa toda é sustentada pela cozinheira. Jonas diz que Laurinha continua inventando e questiona por que ela não fala de sua própria situação. Ela responde que não quis, mas Jonas afirma que devem voltar para casa, pois já devem estar sentindo falta deles. Ela fica decepcionada por estarem na miséria. Eles partem. Guida diz que ficou a tarde inteira ligando para o apartamento, pois Maria do Carmo queria que ela fizesse o teste para o show da sucata. Adriana fica feliz com a notícia e diz que Renato lhe contou tudo. Guida questiona de onde ela conhece o executivo e a bailarina responde que desde a inauguração da sucata. Guida suspeita de um caso, mas ela afirma que são apenas amigos. Mariana diz que Adriana é muito calorosa e ela afirma que agora está bem mais animada. Adriana diz que chegou sua hora de brilhar. Caio diz não gostar dessa relação com Renato. Ela fica feliz ao ver que ele está com ciúmes, mas afirma que ele também não larga o purgante. Adriana diz que só assim ele a valorizará e que, se ele não se separar do purgante, pode deixá-lo de lado, já que virará uma estrela. Ele pede que ela não pense nessa possibilidade e começa a seduzi-la. Ela tenta resistir, mas começam a se beijar. Paula chega e eles se assustam. A jornalista pede desculpas, mas diz que a toalha não estava na janela. Adriana questiona o que aconteceu e Paula responde que Edu não foi vê-la no jornal, deixando-a plantada. Caio diz que as mulheres reclamam demais. Adriana diz que elas têm motivos suficientes para isso. Maria diz que não entende de automóveis, só sabe ganhar dinheiro com eles. Edu diz ser mentira, mas ela afirma que é cansaço e que é mais fácil chamar um homem para ajudá-la. Ela questiona se ele está há muito tempo no projeto desse carro e ele responde que queria tirá-lo do papel e que finalmente encontrou alguém que possa financiá-lo. Ela sugere que prove a sobremesa e ele agradece a sugestão do restaurante, chamando o garçom a pedido dela. Ela diz que haverá muitas reuniões para tirar o projeto do papel e ele afirma que não se aborrecerá com isso. Laurinha diz que Maria está se intrometendo demais em sua família, afirmando que a sucateira é espertíssima e tem vários planos. Bentinho diz que o filho levou todos os desenhos para mostrar à empresária. Laurinha diz se sentir inválida, mas o marido afirma que foi ela quem provocou a aproximação da sucateira. A madame diz que apenas queria o dinheiro, não a intromissão. O marido deixa claro que isso é consequência e ela se irrita, mas ele garante que está ainda mais irritado. Isabel diz que pediu a Jonas que a levasse até o shopping, mas Laurinha questiona onde estão os pacotes. Isabel desconversa, dizendo que os preços estavam caríssimos, e Jonas garante que não há inflação. Ele começa a explicar o que disse. Betinho admira. Laurinha diz não estar interessada em conversar sobre economia. A falsa francesa começa a caçoar do mordomo. Ela debocha da situação financeira da família. Adriana tenta consolar Paula, dando exemplos de que a vida pode melhorar de uma hora para outra. A jornalista duvida que isso acontecerá com sua relação amorosa. Adriana diz estar sentindo que a sua vida está melhorando e que ninguém a segurará, pedindo à amiga que não fique triste, e se despede. Paula lhe deseja sorte. Renato fica irritado por Maria do Carmo ter chamado Adriana, em vez de ele mesmo fazer o serviço. Guida entra e anuncia a chegada da bailarina. Maria permite a entrada. Renato diz que está estranhando. Adriana os cumprimenta. Maria diz que a chamou pela fama de ótima bailarina. Renato confirma. A sucateira diz que a entrevistará para acabar com os mal-entendidos. A bailarina diz que ela não irá se arrepender. Maria diz que Renato a apresentará ao coreógrafo. Adriana o abraça e diz que nunca imaginaria que isso acontecesse. Ele a chama para ver a sucata. Todos entrevistam o convidado. A festa está lotada. Laurinha continua dando entrevistas.
roupas. Maria observa tudo. Renato está desconfiado. Maria diz que Laurinha não tomará a atenção da festa para si. Laurinha e Alberico concedem entrevista falando da coleção. Laurinha agradece por receber os créditos. Maria toma a frente das atenções e recebe os créditos de anfitriã por Alberico. Maria afirma que os brasileiros têm cultura. Todos a aplaudem. A sucateira diz que a coleção será um sucesso. Renato diz que a sucateira é danada. Laurinha diz que Alberico não deveria ter dado moral à sucateira. Júlia diz que Maria é dona de tudo ali e que sem o dinheiro dela não haveria coleção. Bentinho leva Júlia para ver a vista lá de cima. Renato chega e encontra Guida em sua cama. Ela afirma que estava o esperando, mas ele questiona quem mandou ela esperar. Ele a pega pelo rosto, mas exige que não a machuque. Ele afirma que ela ama quando ele a machuca. Ela se encanta e começam a tirar as roupas. Ele começa a mordê-la e a enforca com um cinto, questionando o que Maria do Carmo pretende fazer. Ela afirma não saber e que apenas desconfia. Ele afirma que ela tem de saber, já que Maria está diferente. Guida tem certeza de que Edu é o causador de tudo. Ele começa a batê-la com o cinto, mas depois a beija novamente. Ao telefone, Maria gargalha enquanto fecha parcerias para viabilizar a fabricação do projeto de Edu. Também diz que sabe da situação do mercado e pede que apenas deem esperança para ele. Ela diz que é um projeto bom, mas inoportuno por causa do momento. Maria diz que um pouco de adrenalina não faz mal a ninguém. Edu fica esperançoso com as palavras sobre o projeto e diz querer tanto o carro popular quanto o de luxo. Maria diz que ele está certíssimo em querer investir diante das dificuldades e dá como exemplo a estreia da sucata. O empresário diz que o carro de Edu entrará no caminho do sucesso. Adriana abraça Laide. Elas se cumprimentam e Adriana conta seu sucesso e futuro trabalho na sucata. Também conta que veio avisar seu pai antes que saiba por outra pessoa e que assim sua mãe não descubra. Lena questiona por que a jovem faz isso com a mãe, mas Adriana diz que se ela contar algo para Laurinha, nunca mais pisará lá. A empregada diz que isso dará uma confusão e a Laide questiona se não há espaço para ela. A mãe a repreende, se irrita e se retira. As duas fecham acordo. O coreógrafo autoriza o início do ensaio. Ele observa Adriana dançar e manda parar a música. Ele reclama com o moço e recomeça o ensaio. Para a música novamente, alegando que Adriana e seu par estão horríveis. Ela afirma que isso já é implicância, já que não erraram nada. Mas o coreógrafo diz que estava falando com o casal de trás. O coreógrafo manda retirar os dois. Adriana diz conhecer uma moça boa de lambada e passa o número dela para Maria. O coreógrafo dá um descanso de 5 minutos. A Laide fala ao telefone com a Adriana e diz que terá um parceiro para dançar lambada e agradece a ajuda por guardar a vaga. Lena questiona quem era e ela responde que foi engano e pede que a deixem em paz. A filha desconversa e a mãe desconfia. A Laide vai até a escola de paraquedismo, encontra Rafael e eles se beijam. Neiva conta que Maria está entusiasmada com a reinauguração da sucata e todos os preparativos que a filha está fazendo para um retorno triunfal. Irineu diz não entender o que moda tem a ver com moda. Neiva explica tudo para ele, mas ele continua sem entender direito. A Laide questiona por que ele não aceita, mas Rafael diz não ter coragem de encarar o show. A jovem diz que ele está com medo de Vilma, mas garante que ela não está presente nessa história. Ele garante que seu negócio é ela e que já passou uma borracha no passado. Ela questiona se ele quer que arrume outro par e começam a se beijar novamente. Neiva diz que o local é muito bonito e um dos poucos lugares onde ainda se pode ouvir o barulho dos pássaros na cidade. E pede a Deus que não sejam os últimos pássaros cantando. Irineu diz que a natureza sempre será mais forte que o homem. Diz não querer cometer uma indiscrição, mas afirma querer acompanhá-la na inauguração da sucata. Ela afirma que a companhia dele lhe daria muito prazer, mas diz que não seria o momento ideal, pois não sabe como seria a reação de Maria do Carmo. Ele diz entender a situação, afirma que não está chateado e a chama para tomar um sorvete de milho verde. Ela promete falar com Maria assim que tiver coragem. Armênia continua estressada por não ter sido convidada para a reinauguração da sucata e afirma que jogará uma praga. Geraldo afirma que a praga lançada voltará para ela. Os filhos aconselham que não faça isso. Armênia diz que a justiça não anda, pois há muitas burocracias, e que enquanto não tirar o dinheiro, não descansará. Ela diz que debochará da situação. Todos riem juntos. Maria diz que São Paulo parará com esta noite, pois tudo dará certo. Neiva sente pena de Edu, e Maria diz que ele se jogará em seus braços e o quer para si, jurando que ele será seu custe o que custar. Neiva diz que o marido não se compra e questiona se ela quer repetir o mesmo erro. Ela diz que tem certeza de que ele será seu e que sempre foi menininha de papai e agora quer ter certeza de tudo.
Neiva pede que a filha tenha juízo, pois ele estará acompanhando de seu pai e de sua madrasta. Maria diz que Laurinha acaba sendo sua aliada indiretamente, já que odeia Paula também. Ela agiliza para saírem. Lena reza para que Laurinha não tenha um infarto ao assistir a apresentação na sucata. Jonas questiona o que ela anda escondendo e se Laurinha gostaria de saber desse segredo. Lena afirma não ter segredo e que ele não conseguirá intrigá-las, dizendo que tem medo de acontecer alguma desgraça. Ele diz que ela descobrirá o segredo e se retira. Ela afirma que não está escondendo nada e pede perdão a Deus. Isabel pede que Laurinha não julgue Maria do Carmo. Júlia cumprimenta Laurinha. Isabel cumprimenta Alberico. Bentinho cumprimenta todos. A sobrinha elogia o luxo da festa e Bentinho diz que isso viverá lotado. Maria diz que chegaram no momento certo. Renato diz não achar certo colocá-la numa mesa pior que a dela, mas Maria dá a mínima. Laurinha observa a chegada de Maria. Maria, sua mãe e os convidados se sentam. Isabel diz que Maria não tem nada de boba. Maria questiona se Laurinha já caiu morta e a cumprimenta. Laurinha diz que ela lhe pagará. Maria diz que São Paulo parará com esta noite, pois tudo dará certo. Neiva sente pena de Edu e Maria diz que ele se jogará em seus braços e o quer para si, jurando que ele será seu, custe o que custar. Neiva diz que marido não se compra e questiona se ela quer repetir o mesmo erro. Ela diz que tem certeza de que ele será seu e afirma que sempre foi a menininha do papai e agora quer ter certeza de tudo. Neiva pede que a filha tenha juízo, pois ele estará acompanhado de seu pai e de sua madrasta. Maria diz que Laurinha acaba sendo sua aliada indiretamente, já que odeia Paula também. Ele a agiliza para saírem. Isabel pede que Laurinha não julgue Maria do Carmo. Júlia cumprimenta Laurinha. Isabel cumprimenta Alberico. Betinho cumprimenta todos. A sobrinha elogia o luxo da festa e Betinho diz que isto viverá lotado. Maria diz que chegaram no momento certo. Renato diz não achar certo colocá-la numa mesa pior que a dela, mas Maria não dá a mínima. Laurinha observa a chegada de Maria. Maria, sua mãe e convidados se sentam. Isabel diz que Maria não tem nada de boba. Maria questiona se Laurinha já caiu morta e a cumprimenta. Laurinha diz que ela lhe pagará. Alberico e Betinho dizem que quem ri por último ri melhor. Isabel diz que ela tem que se preocupar com Maria do Carmo a longo prazo, pois ao que parece a sucateira sabe bem com quem está lidando. Maria debocha das duas. Adriana diz que a casa está lotada e que elas terão emprego pro resto da vida. Alaide diz que Laurinha mandará Maria demiti-la após vê-las dançando. A Adriana questiona como Rafael não lembra que ela é Alaide, e ela responde que da última vez que ele a viu ainda era garotinha e que mudou bastante. Adriana diz que quando sua mãe souber, acontecerá um escândalo e afirma que ela deve estar roxa de ódio. Ela ri pela situação de sua mãe. Neiva comenta que Edu não veio. Renato questiona se elas continuarão cochichando. Maria diz que Edu pagará se vier com Paula. Edu admira a beleza de Paula e ela afirma estar bastante chateada. Ele agradece por ela ter aceitado o convite, mas ela pede que não esqueça que ele a deixou plantada inúmeras vezes. Ele afirma que já se explicou que foi devido ao projeto, mas ela insinua que a causa foi Maria do Carmo. Edu reexplica tudo. Ela afirma não gostar de vê-lo falar em Maria do Carmo. Ele a elogia novamente. Ela diz que nada tira da cabeça dela que Maria quer algo com ele, mas ele afirma ser um interesse meramente comercial. Também diz que os empresários ficaram impressionados. Paula debocha da situação. Ele diz que esse ciúme é desnecessário, mas ela sabe bem do que uma mulher é capaz para agarrar um homem. Ele diz que percebeu como ela está linda. Ela se encanta. Gino conversa pelo telefone e agradece a blusa, mas diz que não gosta que fiquem gastando dinheiro à toa. Diz que está morrendo de saudade e que não poder se ver dói. Armênia escuta a conversa. Gino diz estar apaixonado. Percebe que sua mãe está ouvindo e muda de assunto para tentar enganá-la. A mãe diz que já sabe de tudo e que moça rica, ela faz questão de que conversem. Ela o abraça e questiona se ele viu a sucateira chegar e fica decepcionada por tudo estar dando certo. Gino pede que ela não rogue pragas. Armênia diz que continuará desejando que tudo dê errado. Ela diz que estava pensando em coisas que poderiam acontecer na inauguração e dá como exemplo o elevador quebrando. O filho se decepciona e pede que pare com esses comentários. Ela diz que não quer que se matem, mas que se machuquem, assim como estragaram sua vida e de sua família. A
Armênia diz aceitar o que Deus mandar para a família da sucateira. Edu pede que Paula não faça desfeitas para Maria e ela afirma que nunca fez isso. Eles entram no elevador. A sobrinha continua encucada com a situação financeira brasileira. Alberico elogia o português da jovem. Betinho diz que será um esforço inútil tentar entender este país. Isabel conta que ela estudou nas melhores escolas de Paris. Betinho pede que Laurinha melhore de humor. A madame diz que o que é de Maria está guardado. A empresária diz estar ansiosa pelo show atrasado. Neiva comenta a chegada de Edu. Isabel comenta que a jornalista acabou de chegar a Laurinha. Maria vê a chegada dos dois e se entristece. Laurinha questiona o que mais de desagradável acontecerá. Betinho elogia a vestimenta de Paula. Renato questiona onde Maria vai e ela responde que receberá seu convidado mais do que especial. Laurinha fica impressionada ao perceber que Maria levará Edu para sua mesa. E Isabel confirma que ela é quem não sabe com quem está lidando. Betinho diz que Edu verá o show de um local muito melhor. Maria cumprimenta Edu e Paula e afirma que não tem cabimento colocá-los naquela mesa, chamando-os para sua mesa, alegando que quer que a jornalista tenha a melhor impressão da sucata. Ela insiste, eles aceitam o convite. Isabel diz que Paula está perdida. Laurinha pede que Isabel pare com seu veneno. Maria sugere que Paula faça uma matéria de primeira capa para o jornal falando sobre a reinauguração da sucata. A sucateira apresenta a jornalista a todos que estão em sua mesa. Laurinha observa tudo de longe. Adriana e Alaíde se encontram nos bastidores e a empregada vai até seu par avisar que está na hora. Lena questiona se Jonas encontrou Alaíde na volta da escola e ele explica que às vezes as aulas vão até mais tarde. A mãe afirma que a filha não terminou todo o serviço. E que deveria fazer seu trabalho de uma forma melhor. Jonas diz que ela sabe bem o que quer, ou seja, deixar de ser empregada. Lena afirma que a filha tem que saber bem qual é o seu local. E o mordomo questiona o porquê de tanto medo e insinua que tem a ver com Laurinha. Jonas diz admirar a falta de medo que Alaíde tem em relação aos patrões e questiona se a mãe tem algum segredo. Lena deixa claro que não tem nada a esconder e pede que a deixem em paz. Jonas começa a anotar tudo. Eunice prova o vestido e Moreira elogia. Ela está muito entusiasmada com o casamento e seu pai afirma que será a noiva mais linda do mundo. Ele afirma que sua vontade é que a filha tenha uma família bem estruturada e deseja que ela seja bastante feliz. Ela afirma que só não será feliz se Caio mudar de ideia, mas Moreira afirma que o matará caso faça isso. Nicinha diz que não passou de um mau pensamento e o pai proíbe que aumente o decote para não ficar mais mal falada. Caio diz que seu destino já está escrito e que terá de casar com Eunice. Mariana diz não entender o porquê disso. O irmão explica que foi ameaçado caso desistisse do matrimônio, mas que ela não precisa ficar triste e fala para ela ir até a inauguração da sucata. Mariana diz que foi convidada por Maria do Carmo, mas que não irá por ficar se lembrando da primeira inauguração. Ela pede que fiquem conversando, pois faz tempo que não conversam. Caio questiona como será seu casamento, já que vive pensando em Adriana, e afirma que isso não será vida. Mariana diz que não quer mais discutir esse assunto e sugere que acabe com ele de uma vez. Caio diz estar com medo de morrer. Mariana diz que o que ele quer é Eunice para ser uma mulher recatada e do lar. Ela afirma que na cama ele prefere Adriana, mas na vida Sininha. Ele diz que ela não entende nada de homem e mais nada e se retira. Adriana deseja que tudo saia bem e o coreógrafo questiona se ela é mesmo uma bailarina profissional. Ela afirma que sim. Alaíde cumprimenta Magal e diz ser sua fã e deseja sorte. O coreógrafo questiona Alaíde sobre onde está seu par e ela afirma que estava ali agora mesmo. Todos se desejam sorte. A sobrinha comenta que Lambada é um grande sucesso na França, mas Laurinha pede que se cale. Todos aplaudem e o show começa. Maria admira, Betinho elogia, Júlia observa, Laurinha fica impactada e percebe que Adriana é quem está dançando. Betinho diz que não está dando para ver direito. Ela também percebe que Rafael está dançando e pede para fingirem que não viram nada. Renato está feliz com a apresentação. Edu admira. Isabel gosta bastante. O show esquenta. Todos aplaudem de pé. As cortinas se fecham. Paula elogia debochadamente. Maria leva o estilista até o centro e ele agradece a todos. Laurinha diz que ela está abusando. Alberico diz que os modelos são lindos e venderão como água, enquanto Júlia diz que os 25% serão o melhor negócio da vida da madame.
Laurinha diz que era a melhor coisa que ouviu desde que chegou. Betinho diz que Adriana e Rafael estavam ótimos e Júlia questiona, pois não ouviu perfeitamente. Laurinha desconversa, dizendo serem filhos dos amigos de Betinho que se apresentaram. Isabel questiona que amigos são esses. Betinho pede licença, dizendo que logo voltará. Adriana fica feliz pela apresentação dar certo e pede a Laíde que cuide bem de seu irmão, alegando que ele vale ouro. A Laíde a elogia. O coreógrafo fracassa ao tentar impedir a entrada de Betinho. Adriana e Rafael abraçam o pai enquanto a Laíde se esconde. Jonas diz que eles poderiam continuar a conversa. Helena questiona se ele bebeu algo, dizendo que essa curiosidade é muito suspeita. Jonas diz que apenas agora tiveram um momento para conversar sem serem interrompidos e questiona o que aprende de fato nesta casa. Lena exige que a deixe sossegada em sua cozinha, mas Jonas diz que essa curiosidade não morrerá tão cedo, pois haverá outras oportunidades e se retira. Ela reza pedindo para que não caia na armadilha do mordomo. Betinho elogia o par de Rafael e o filho diz que irá buscá-la. Adriana comemora por ter dado tudo certo. O irmão questiona se ela viu Bia, mas ela responde que deve estar por aí. Betinho diz que ela deve estar se trocando. Rafael volta a procurá-la. Neiva diz que não permitirá que Maria faça o que deseja com Paula, pois não foi assim que a criou. Maria diz que sabe bem o que tem de fazer. Armênia e seus filhos jogam bingo. A matriarca diz que o chá lhe dá sorte e pede açúcar para adoçá-lo. Geraldo pede que ela esquente a família da sucateira, mas ela afirma que só se conformará quando tiver dado o troco. Geraldo sorteia o número 44 e Armênia ganha. Eles escutam a campainha tocar e a mãe deseja que seja alguma desgraça para as sucateiras. Gerson abre a porta. O advogado a cumprimenta e ela questiona se aconteceu algo. O show continua na sucata. Maria cumprimenta os convidados. Renato puxa a cadeira para Neiva e questiona se há algum problema, mas ela afirma que está saindo tudo ótimo. Edu diz que Maria pensou em tudo. Neiva diz que sua filha a surpreende bastante. Maria diz que a presença está fazendo bem a Edu e os empresários afirmam que realmente gostaram do projeto. Laurinha questiona onde Betinho se meteu. Maria traduz e diz que o estilista deseja dançar com Paula. Ela aceita o convite. Neiva diz que está uma festa maravilhosa e chama Renato para dançar. Ele se espanta, mas vai. Maria se aproxima de Edu e diz que o estilista dança muito bem, questionando se um dia ele imaginou que haveria tanta gente chique numa lambaderia. Ele afirma que não. Tomazini chama Edu para conversarem e Maria o convence a ir para não perder a oportunidade. Ele vai. Isabel se impressiona com as atitudes da sucateira. Adriana e Rafael pedem que o pai não cause escândalo, levando-os para a mesa. Ele deseja mudar a atitude da esposa e os leva até lá. Todos continuam dançando enquanto Edu conversa com os empresários. Maria chama Renato para dançar. Neiva fica apreensiva. Todos ficam surpresos ao ver Rafael e Adriana. Todos continuam dançando. A música muda e Maria, aproximando-se de Paula, derruba vinho na roupa dela. Ela pede perdão e a jornalista deseja ir embora. Maria sugere que seu chofer a leve para trocar de roupa e voltar rapidamente. Paula deixa claro que não voltará e questiona onde está Edu. Maria responde que está numa conversa de negócios sobre o projeto do carro. A jornalista aceita que o chofer a leve e pede que avise a Edu que voltará num instante. Maria chama o chofer, dá as instruções e pede desculpas novamente. Neiva fica decepcionada. Maria pede que disfarce e diz que agora a noite é dela e de Edu.